E aí, turminha do quinto ano, estamos mais uma vez para darmos continuidade às nossas atividades. Então, hoje nós vamos realizar a correção do EMAI da sequência 15. Então, na atividade 15.1, Laura fez alguns desenhos e os ficou observando. Com base em sua observação, realize as seguintes tarefas. Vamos lá. Na letra A, algumas figuras do quadro 1 não são fechadas. Cubra as linhas dessas figuras usando a cor vermelha. Então, nós vamos lá usar a cor vermelha, tá bom? Opa, a cor vermelha. E vamos cobrir essas figuras que não são fechadas, tá? Então, estou colocando aqui. Então, são as duas. Depois, aqui na letra B, ele pede o quê? Algumas figuras do quadro 1 não são formadas apenas por segmentos de reta. Pinte-as de verde, ou seja, elas podem ter segmento de reta e segmento de curva também, tá? Então, aqui é para pintarmos de verde. Então, nós temos aqui a lua, tá? Nós temos aqui o círculo. Depois nós temos aqui essa figura que é formada por dois segmentos de reta e dois segmentos de curva. E na letra C, em uma das figuras do quadro 1, o segmento de reta se cruza. Pinte-as de laranja. Então, é esse daqui, pintei de laranja, ok? Vamos lá. É claro que vocês vão fazer bonitinho, tá? É que aqui é difícil mesmo, tá bom? Vamos lá no quadro 2. Então, identifique as figuras que são fechadas, simples, sem cruzamento e formadas por segmentos de reta. Então, pinte-as de azul. Então, aqui, segmento, né, de reta, sem cruzamento. Segmento de reta aqui também sem cruzamento. Nós temos também aqui o segmento de reta sem cruzamento e também, e a estrela? A estrela também é um segmento de reta sem cruzamento, tá? Então, vamos lá. Figuras com as características das desenhadas no quadro 2 são chamadas polígonos. As do quadro 1 não são figuras poligonais, né? Por quê? Porque elas são formadas por linhas retas. Essas linhas não se cruzam, tá? Então, elas são linhas retas simples, no caso aqui, que a gente está trabalhando os polígonos simples, tá ok? E elas não têm linhas que se curvam, tá? Então, não, são linhas retas e são fechadas, tá bom? Então, é uma característica típica dos polígonos, tá certo? Aqui, então, na atividade 15.2, na primeira atividade, é uma proposta para realizar a construção de alguns polígonos usando alguns canudos, tá? Então, o que é importante, por que é importante ter realizado essa atividade? Para vocês poderem entender um pouco essa questão dos lados, né, da formação dos lados de cada polígono, tá? Vamos lá. Quantos canudos, no mínimo, são necessários emendar para construir um polígono? E aí, quantos? 3 canudos, tá? Quantos lados tem cada uma das figuras que foram construídas, no caso por vocês? Quais os nomes das figuras? Então, aqui eu vou colocar alguns exemplos de figuras que vocês poderiam ter construído, tá bom? Então, vamos lá. Então, número de lados, triângulo, né? Então, triângulo que tem essa quantidade de número de lados. 4 lados, quadrilátero, tá? 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. Tá? Então, aqui são algumas sugestões de lados, desculpa, polígonos que vocês poderiam ter construído nessa atividade. Na atividade 15.3, então, nos polígonos podemos observar 3 elementos importantes, que são os lados, os ângulos e os vértices, como mostra a figura, tá ok? Então, isso é uma característica, um elemento próprio de um polígono, tá bom?
Vamos lá. Preencha o quadro abaixo de acordo com a figura desenhada na primeira coluna, tá? Então, nós temos aqui na primeira coluna, nós temos um triângulo. Então, ele é formado por 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Depois, nós temos um quadrilátero, que é formado por 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices. Outro quadrilátero, que é formado por 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices. Depois, nós temos um pentágono, né? Isso, 5 lados. Então, ele tem 5 lados, 5 ângulos e 5 vértices. Depois, nós temos um hexágono, que é formado por 6 lados, 6 ângulos e 6 vértices. Então, o que você observou nos números desse quadro? O que deu para vocês observarem? Que em cada figura, os números de lados, vértices e ângulos são iguais. Tá? Então, eles têm a mesma quantidade de lados, ângulos e vértices. Na atividade 14.4, então, o interessante seria realizar essa dobradura para vocês entenderem um pouco essa questão de um ângulo reto, tá bom? Então, aqui tem a atividade para vocês terem feitos. Vamos analisar essa outra, lembrando que o ângulo formado pelas dobras é denominado ângulo reto. Vamos ver aqui? Então, aqui, ó, eu tenho um ângulo reto, tá? Então, aqui, ó, então, um ângulo reto. Vamos lá, aqui nas figuras, mais um, desculpa, saiu um pouquinho torto, tá? Mas aqui, ó, só para vocês entenderem que aqui eu formo o ângulo, que é o quê? Essa união de duas linhas retas. Então, essa ponta, podemos pensar aqui, ele é formado por um ângulo reto, tá? Então, use o ângulo do papel que você construiu e diga quais ângulos da figura abaixo são retos. Então, nós temos aqui, desculpa, nós temos aqui um ângulo reto e nós temos aqui outro ângulo reto, não é? Então, quantos? 2. Aqui não formam o ângulo reto, tá bom? Vamos lá? Então, eles são formados pela letra A e a letra B, tá? Na atividade 15.5, Rodrigo foi assistir a um jogo de futebol com seu pai. Durante o jogo, ele ficou observando os desenhos do campo e, chegando em casa, começou a fazer um desenho. Então, aqui vocês vão dar continuidade a esse desenho do Rodrigo, tá? Então, eu coloquei aqui, então, mesmo que tem de um lado, vai fazer de outro. Escreva um pequeno texto e descreva as formas geométricas que você visualiza no desenho, tá? Então, vamos lá. Como que eu escrevi? Cada um vai escrever do seu jeito. Isso daqui é apenas um exemplo, tá? Nessa quadra, consigo encontrar as seguintes formas geométricas. 5 retângulos e um círculo, tá? Há ângulos retos nessa figura? Sim, assim, tá? Então, indique-os fazendo a marcas em azul. Então, vamos lá. Vamos fazer as marcas em azul. Então, nós temos aqui, tá? Um ângulo. Nós temos outro ângulo reto, tá? Falei para vocês que não ia sair muito reto, né? Mas aqui só para vocês situarem um pouquinho onde eles estão, tá? Então, nós temos aqui outro ângulo reto. Aqui nós temos mais um, tá bom? Mais outro ângulo reto aqui, mais um. Então, toda vez que tem esse encontro, né, ó, aqui já saiu fora. Mais um ângulo reto, tá? Então, mais outro aqui, tá bom? Então, aqui nós temos uma linha, podemos pegar também isso daqui, né, que é o meio do campo, né? Então, nós temos um ângulo reto desse lado. Podemos pensar também que nós temos um ângulo reto desse outro lado, tá? Então, aqui onde você tiver, tá? O encontro de duas linhas retas, tá? Então, bem aqui
vocês acham um ângulo reto, tá bom? E aqui tem muito mais, né? Então, aqui, ó. Mais aqui nessas pontas, tá bom? Aqui é muito pequeno, fica mais difícil para mim fazer. Aqui também eu acho, tá? Nessas pontas. Então, aqui tem também. Então, em muitas partes aqui da quadra, né? A gente achou vários ângulos retos, tá bom? Na atividade 15.6, o Tangram é um quebra-cabeça chinês, que vocês viram que a professora Alexandra explicou lá na explicação, na aula anterior, tá ok? Então, recorte peças do Tangram do anexo 8 e monte as figuras poligonais, tá bom? Então, tem aqui. Agora, use as 7 peças e monte um retângulo em um quadrilátero, desculpa, um triângulo e um quadrilátero diferente do já apresentado. Eu trouxe aqui alguns modelos para vocês, tá? Então, aqui nós temos um triângulo, um quadrilátero, outro triângulo, outro quadrilátero, mais um triângulo e mais um quadrilátero, tá? E que vocês vão estar montando essas peças, usando as peças que vocês recortaram lá do livro, montando, tá? Então, aqui são alguns exemplos. Então, turminha, até mais. Espero que essa correção tenha ajudado. Não deixem de realizar as correções para vocês, né, de repente clarear um pouco mais as dúvidas de vocês. Então, tchau, fiquem com Deus e se cuidem.